Oi pessoal, tudo bem com vocês? Tô aqui hoje para contar para vocês como é que nasceu a BeBrain. A BeBrain é uma escola de neurociência, neurobusiness, voltada para gestores, líderes e empresários que querem performar cada vez melhor nas suas empresas. Foi um tempo em que eu percebi que o meu cérebro estava doente, não porque eu estava trabalhando demais, mas porque eu estava trabalhando errado. Eu sou a Julie Carbonari, presidente da Must University, fundadora da Anhanguera Educacional e por muitos anos venho acompanhando toda a minha família nessa gestão, nessa jornada de empreendedorismo, principalmente na área da educação. Foi aí que eu descobri o quanto é importante investir na nossa saúde mental. E a neurociência tem ferramentas que fazem com que a gente performe, tenha uma vida saudável, né? E a nossa empresa também seja saudável. Eu sou Eliane Zanluc, eu sou neurocientista comportamental e consultora de negócios há mais de 20 anos. E hoje, sócia da Julie na nossa escola BeBrain Neurobusiness School. O objetivo da BeBrain hoje é trabalhar com líderes empreendedores que percebem que podem performar ainda mais sem perder a sua qualidade de vida. Por 20 anos, mais de 20 anos, eu percebi que não eram os melhores líderes em termos técnicos que performavam melhor. Aliás, muitas vezes eu me deparava com empresas, me deparava com negócios, com muitos recursos, com pessoas altamente qualificadas, mas que não tinham o mesmo resultado que outras, cujos líderes, cujos empreendedores tinham uma mentalidade mais resiliente, mais focada, que conseguia permitir a eles trabalhar com mais leveza, com mais foco, sem precisar de desistências, né? Sem travar tanto na sua energia. Hoje fica claro que quando o líder, o empreendedor, ele tem uma mentalidade forte sim, focada sim, mas focada no longo prazo. A nossa realidade atual, muitas vezes, nos faz entregar demais no momento presente. Isso acaba não nos permitindo manter um longo percurso, porque é muito esforço num pequeno espaço de tempo, e esse esforço vem tirando a energia e a saúde dos nossos profissionais. E a neurociência nos mostra hoje que a gente pode, a mais longo prazo, através de um trabalho junto à redução de cortisol, junto à ampliação de dopamina, a gente consegue ter líderes, empreendedores, empresários que performam a mais longo prazo, porque ele consegue manter a sua saúde mental por mais tempo. E hoje a gente percebe que as empresas elas vêm trazendo índices muito elevados de problemas relacionados à saúde mental, problemas relacionados ao afastamento de profissionais que não conseguem manter a sua performance, que não conseguem manter a sua saúde devido a tanta pressão. E como é que a gente trabalha isso hoje nas organizações? Vem sendo o grande questionamento que por muito tempo eu me fiz, hoje junto à Julie nós estamos fazendo, né? E a neurociência tem respostas. Como é que a gente permite hoje que empresas, que líderes, que empreendedores, eles consigam performar sim a longo prazo, né? E sem abrir mão ou da sua qualidade de vida e saúde ou da sua performance. Mais de 50%, ou seja, gente, mais da metade dos líderes das grandes empresas, das médias ou das pequenas, consomem algum tipo de medicamento para sono, para estresse e para ansiedade. E é isso que a BeBrain vem trazer para esses líderes. Nós queremos trazer conteúdo educacional de qualidade para que esses empresários, líderes e empreendedores tenham uma saúde mental bem melhor. E é fundamental que para a gente ter, né, cérebros saudáveis,
a gente traga conhecimento sobre esses cérebros. Fala-se tanto em organizações, em liderança, em gestão. Mas a grande liderança e a grande gestão que falta hoje nas empresas é junto aos cérebros. Nós não sabemos do seu funcionamento, sabemos muito pouco dentro das organizações sobre como é que a gente consegue ter mais clareza, consegue ter mais gestão emocional, consegue ter mais gestão da própria produtividade, do próprio tempo. Isso é fazer a verdadeira gestão que vai revolucionar o futuro das empresas. É gerir o que há de mais essencial, o que há de mais potente dentro das organizações, que é o cérebro das pessoas. A gente se preocupa muitas vezes com comportamento, com metas, com resultados. Mas e quem comanda tudo isso? Quem é a grande máquina que comanda tudo isso? É um elemento ainda muito desconhecido para as organizações, mas que está sendo grande limitador. Que está sendo um limitador carregado de cortisol, com baixíssima dopamina, ou picos de dopamina, que acabam prejudicando as organizações, porque não há um equilíbrio de energia, não há um equilíbrio motivacional. As pessoas vêm buscando picos de dopamina e isso vem levando as empresas a um colapso mental e de saúde. E é por isso que depois de muita pesquisa, muitos estudos, a BeBrain tem uma mentoria, tem um workshop, tem programas, todos com ensinamentos e aprendizados profundos, só que de maneira flexível, de maneira disruptiva e que vai fazer com que realmente você absorva esse aprendizado e automaticamente consiga melhorar a sua saúde mental, consiga melhorar a saúde do seu cérebro. Afinal de contas, a gente sabe que a empresa só evolui quando o líder evolui. A BeBrain, ela traz soluções práticas para as organizações através de serviços, de produtos que trazem não somente conhecimento sobre neurociência, para que o gestor, o líder, possa gerir isso junto ao seu cérebro, junto à sua equipe, mas também práticas consistentes, práticas cientificamente comprovadas, que transformam a realidade dos relacionamentos, da liderança e da saúde mental dos líderes e dos gestores. E se você, como eu, também acredita no poder transformador da educação, venha conhecer a BeBrain. Vamos investir em educação. As empresas precisam, os líderes necessitam. Julie, hoje, por que é importante, ao teu ver, o empreendedor, o gestor, o líder, conhecer mais da neurociência? Eu acho que o maior desafio hoje, né, dos líderes, empreendedores e gestores é ter o controle da gestão emocional, né? Porque a gente sabe que hard skills a gente aprende, né? Mas as soft skills, a gestão emocional, ela é cada vez mais difícil em um mundo com constantes mudanças. Então, o meu maior desafio, até por isso, né, que a gente tem uma escola focada, né, na neurociência para gestores. Então, eu venho a cada dia mais conseguindo, com práticas flexíveis, com exercícios, né, ter disciplina e fazer a gestão da minha inteligência emocional para eu deixar toda a companhia, toda a empresa feliz. E a gente sabe que quanto mais essa felicidade, mais esse controle das emoções, a gente tem mais resultados. Ótimo. Me fala, se a gente tivesse que descrever hoje um gestor, um líder que tem esses conhecimentos de neurociência, que tem esses conhecimentos sobre a gestão das suas emoções, que tem conhecimento sobre a gestão do seu tempo, sobre influência, sobre liderança. Me descreve agora como seria um líder que tem conhecimento sobre esses novos aprendizados, essa profundidade que a neurociência está trazendo hoje para a liderança, né?
como seria um líder com conhecimento sobre neurociência e como seria um líder sem os conhecimentos da neurociência? Me descreve o perfil deles. Ele é um desastre, né? Um desastre porque o líder que não usa das práticas da neurociência no dia a dia da vida dele, da empresa, né? Traz confusão, né? Não é um líder que ouve a sua equipe. Então, a gente sabe, inclusive, a gente vê muito hoje em dia o quanto as empresas estão cada vez piores. Aquelas empresas que hoje continuam, que são sustentáveis e têm sucesso, pode ter certeza que tem gente investindo pesado, né, no treinamento, no estudo e na prática simples da neurociência, que é isso que a gente traz na BeBrain, né? A gente não tem que mais complicar, né? O complexo já era, é a simplicidade, mas com muito estudo profundo, mas com atividades práticas. Esse é o método da BeBrain. E eu acho que se não fosse isso, o líder seria um desastre, realmente um desastre. Verdade. E, Julie, dentro do que a gente hoje tem, né, na educação, né, ao teu ver, se a gente tivesse introduzindo antes na educação a neurociência, como a gente teria os profissionais, os líderes hoje? Fala um pouquinho assim, como é que tu percebe do momento atual, dessa visão, né, assim, dentro dessa tua visão de futuro, o que seria o ideal hoje para a gente ter, né, nos ambientes organizacionais, os ambientes educacionais sobre neurociência, sobre cérebro? Me conta um pouquinho a importância que tu percebe disso. Principalmente líderes educacionais, né, devem investir na neurociência, devem investir em compreender o cérebro, né? Porque a escola, ela não é de hoje, né, Eli? Mas a escola, ela veio para domesticar. E isso não é bacana. A escola deveria vir para libertar, né? As pessoas têm que ser criativas, têm que compreender, têm que saber discutir, têm que ter pensamento crítico. E eu acredito que a neurociência, ela deveria ser implementada, inclusive nas escolas, né? Imagina como é que está a cabeça, como é que está o emocional dos nossos líderes educacionais, dos nossos professores, que são pessoas que estão cuidando de outros seres humanos, né? Eu acho que investir nisso, não é à toa que a gente vem aí há mais de quase 2 anos investindo, pesquisando, estudando profundamente a neurociência para aplicar nesses profissionais. No nosso caso, na área da educação, né? São pessoas que cuidam de pessoas e como elas não estarem aí com a cabeça, com o cérebro focado, produzindo, sabendo gerir o seu tempo, mas continuar trabalhando, né? Porque a gente sabe que quem é da área de educação, não só nós, gestores educacionais, mas como professores, a gente ama aquilo que a gente faz, mas tem um momento da vida que a gente confunde e começa a adoecer. Então, eu realmente vejo que é necessário, né? É agora ou nunca. Já deveríamos ter investido na neurociência para líderes educacionais, mas nunca é tarde. Então é por isso que a BeBrain está aí e é por isso que a gente está com a Must University para entregar para eles essa oportunidade de melhoria. Isso. E a Must University, né, especificamente, ela tem hoje um projeto que são as Neuroclasses, que é entregar o conhecimento da neurociência para que os seus estudantes, os seus profissionais, eles consigam também desenvolver, né, todas essas habilidades, né, de estudos com maior gestão, com maior equilíbrio. Fala para a gente um pouquinho de o porquê, né, de levar esse projeto para os estudantes da Must University. Eu quis realmente cuidar, né? Eu quis entregar e cuidar dos nossos alunos, né, e dos nossos professores e colaboradores através da neurociência para profissionais, para que eles consigam performar e desenvolver as suas carreiras ali.
95% do alunado, né, dos alunos da Must University são trabalhadores, né? E muitas vezes são pessoas que têm 2 trabalhos e a gente sabe o quanto eles são sobrecarregados, né? Essa gestão do tempo. A gente vem através dessa dor do meu aluno com o mestrado ou o doutorado online, que já é para democratizar, né? Fazer com que o lifelong learning, aí a pós-graduação, chegue a eles. E quando a gente decidiu, eu quis entregar, realmente oferecer para os nossos alunos neurociência voltada para negócios, gratuita, online, né? Nós temos um grupo bem grande, bem significativo, que está chegando ao final de um ano, vão receber aí os seus certificados internacionais, né? Expedidos pela BeBrain, pela Must University. E é aquilo, né? É a nossa missão, é o nosso propósito, transformar um pouquinho a vida dessas pessoas. Uma coisa que eu percebo hoje é que os profissionais, os líderes, eles acreditam que eles têm que colocar mais esforço, trabalhar mais horas. Só que se a gente for ver, né, Julie, quem tem hoje mais tempo para aplicar no seu trabalho? As pessoas já estão trabalhando no limite. Então, qual que é a solução para isso? Se a gente for ver, se não é mais horas que eu vou trabalhar, que vai me trazer resultados, se não é com mais esforço que eu vou ter mais resultados, é com o quê? É aí, né, que entra os conhecimentos da neurociência, porque não são mais esforços que vão te fazer alcançar o que tu quer, é mais inteligência. Inteligência nas tuas decisões, inteligência nas tuas emoções, inteligência na gestão desse tempo, nas tuas prioridades, não é isso? No meu caso, principalmente, depois da mentoria, depois dos cursos, do meu aprofundamento da área, né, da neurogestão, eu aprendi que pressão não é precisão. Um cérebro pressionado, ele não respira. Um cérebro pressionado, ele não consegue ter a capacidade, o cérebro não tem a capacidade de fazer as melhores escolhas. E o que o líder faz, Eli, o tempo inteiro? O tempo inteiro. Ele toma decisões. Né? E eu me sentia muito pressionada. Sabe, eu me sentia impressionada porque uma instituição de ensino superior americana, fundada por brasileiros, a gente tem uma população de 15 mil alunos, 300 funcionários. Eu sigo as leis americanas adaptadas com as leis brasileiras. Então, a pressão, e eu queria tomar essas decisões o mais rápido possível. E não. O meu cérebro estava esgotado. E esse esgotamento fez também a minha vida ficar no automático. Então, depois que eu fui descobrindo, e, gente, tudo muito simples. Tudo muito simples. Algumas mudanças de hábito, né? Mas que a gente faz consciente. Não é um estudo que você vai precisar virar uma neurocientista, né, Eli? Então, com essa, eu acredito muito que essa simplicidade faz toda essa complexidade que estamos vivendo se tornar mais leve. Então, por isso que eu sou a cobaia, eu sou a primeira a usar, né, da neurociência para leads, para gestores. E estou muito feliz porque, apesar de ter sido um ano desafiador, eu cada vez mais consigo encontrar mais oportunidades e ter sucesso. É isso. Porque hoje, quando a gente estuda, né, possibilidades para nós profissionais, né, para nós que somos líderes, que somos gestores, a gente sabe que o mundo vai nos trazer a cada dia mais desafios. A gente não pode trabalhar na ingenuidade. A gente está aí com desafios econômicos cada vez maiores, políticos, de mudanças tecnológicas. Então, se para a gente, líder hoje, gestor hoje, está difícil, nós enfrentamos uma série de desafios, a tendência é esses desafios só ampliarem. E o que a gente faz perante esse cenário? Nós temos uma opção,
que é paralisar, que é permitir que o nosso cérebro amedrontado paralise e aí se torne cada vez mais ansioso e se torne cada vez menos criativo, porque quando a gente paralisa a área racional aqui do nosso cérebro, a gente consequentemente se torna mais limitados. Ou a gente tem a alternativa de compreender mais sobre como a gente faz a adaptação dessa nossa superpotência a desafios. E a desafios cada vez maiores. E não vai ser com o que nós tivemos até hoje de conhecimentos. Se o que a gente teve até hoje fosse suficiente, a gente não teria hoje um número tão grande de líderes, de gestores mentalmente prejudicados. Né, com a sua saúde mental prejudicada, tomando medicamentos, ansiosos. E é fato que esse número vem aumentando a cada dia. Vem aumentando. Absurdamente. Não é uma coisa que tem uma curva que há 2, 3 anos. Aumenta-se a cada dia. A cada dia. E o que a gente utilizou até hoje, se fosse eficiente, não teria permitido chegar a esses números de mais de 90%, né, dos gestores já tendo algum tipo de prejuízo mental na sua saúde, mais de 50% tomando remédios, dados hoje de pesquisas feitas no Brasil em 2025. Então, onde é que a gente tem que olhar? A gente tem que olhar para um lugar que ninguém está olhando, que não é na estratégia da empresa que tá a solução. Até mesmo né? que as estratégias organizacionais de gestão e administração estão aí nos livros e funcionam, né, Eli? Os planejamentos estratégicos, os orçamentos, toda essa estrutura, né, que é feita para que uma empresa tenha sucesso, elas já estão aí, gente. O que está acontecendo agora são as pessoas. São as pessoas e é o que a gente não está conseguindo perceber, né, Eli? A gente não está conseguindo perceber. Eu, inclusive, tenho um fato muito importante. A minha capacidade de me situar aonde eu estou e para onde eu vou, ela ficou muito mais aguçada. Obviamente, por quê? Porque eu parei de viver no automático, né? Mas o foco, a respiração. E o que acontece com a gente? A gente bota a culpa no Covid. Ah, porque eu peguei Covid, quando a época do Covid, a minha memória tá terrível, a minha alimentação. Não, é o cérebro. E ou a gente para e presta atenção agora, de uma vez por todas, que é necessário, da mesma forma que respirar e tomar água, né? É investir na educação do seu cérebro, ou a gente não tem um futuro longo pela frente. Não. É agora. Choca. É chocante? É preocupante? É, mas tem uma solução. Ela não é um milagre, a gente não pode colocar na mão do milagre, né? Precisa se estudar, precisa praticar, precisa fazer, precisa ter foco. A gente precisa o tempo todo estar cobrando, né? Mas de uma forma que você leva a vida com mais leveza, com mais clareza. E óbvio que tudo ao nosso redor, a família, a empresa, né? Fica também com essa paz, né, Eli, que tanto a gente vem procurando. É isso. E muitas vezes esses novos caminhos, né, que estão aí, eles já foram estudados. Né? Hoje a gente tem a neurociência muito evoluída em termos de conhecimento do cérebro, em termos de práticas. Só que esses conhecimentos hoje eles ainda estão muito em laboratório, voltados para a cura, voltados para a área da saúde. O que a gente vem fazendo com a BeBrain hoje, com a nossa Neurobusiness School, é justamente trazer esses conhecimentos que estão aí comprovando uma série de práticas extremamente eficazes para a performance das pessoas, para a performance do cérebro e trazendo para o contexto das organizações, trazendo para ter líderes emocionalmente mais equilibrados, para ter líderes que consigam gerir melhor a si mesmos e a seus liderados, consigam ter mais clareza, foco, propósito junto ao que fazem, né? E dessa forma consigam conduzir com mais eficácia a sua própria liderança,
né? Consigam conduzir as suas pessoas e consigam conduzir a si mesmos e a sua própria saúde, para que tenha performance sim, mas de forma sustentável ao longo prazo. O que a gente vê hoje é pessoas extremamente dedicadas, esforçadas, se matando de trabalhar literalmente. O que a gente tem hoje são pessoas que literalmente estão se matando de trabalhar. Pelo menos os resultados deveriam ser bons. E o mais triste é que os resultados não são bons, nem da empresa e nem do líder, nem do liderado. E a gente está no final do ano, né? Dezembro. Eli, vamos falar um pouco sobre o Neuroplan? Vamos lá. Que foi uma ferramenta que mudou a minha vida. E eu não sou escrava do Neuroplan, mas desde o momento em que eu iniciei todos os anos fazendo, ele já fica automático na minha cabeça, né? Fica claro, eu não sofro de ansiedade, eu não fico preocupada com o passado. Fala um pouco pra gente, então, do Neuroplan. Isso. O Neuroplan, ele é uma ferramenta para que os líderes, os gestores possam planejar o seu ano, baseado sim em estratégia, porque nós temos tudo isso junto à BeBrain, pela nossa própria vivência, experiência, mais de 20 anos trabalhando, né, consultorias de negócios, planejamentos estratégicos. Só que os planejamentos estratégicos tradicionais, eles não consideram algo que é de extrema importância, que é como estão as pessoas que estão executando o planejamento estratégico. Então, quando a gente pensa num Neuroplan, num plano que considera sim a estratégia, mas também as pessoas, o cérebro das pessoas através da neurociência, a gente está estudando o que limitou a empresa, não somente em termos de mercado, de recursos externos, mas o que limitou a empresa em termos de como estão essas pessoas, como elas estão pensando, como está a química cerebral, elas estão com muito cortisol, estão com baixo rendimento, ou elas estão ali cheias de motivação, dopamina. E mais, como é que a gente faz para basear os nossos objetivos e as nossas metas em pessoas mais motivadas, em pessoas com mais clareza, com um cérebro ótimo para atuar, né, com mais intencionalidade, com mais energia e com mais produtividade. Então, a gente reúne no Neuroplan hoje a estratégia, né, estratégia de liderança, estratégia do negócio, junto à neurociência, para que daí sim a gente tenha uma explosão potencial de inteligência estratégica de mercado, mas também de pessoas que consigam dar condução desse plano. Porque se a pessoa ela está emocionalmente abalada, ela está sem energia, ela não vai conseguir conduzir as estratégias frente aos desafios que hoje as empresas, que o mercado nos apresenta. O empreendedor que não está mentalmente forte, emocionalmente preparado, ele não consegue, por melhor que seja o planejamento estratégico, o plano do seu negócio, conduzir as ações, as decisões que ele precisa tomar, porque é muito desafiador. E com um abalo emocional, com falta de energia, aí fica algo bastante complicado de se bater metas, né, ao final de 2026. Então, a gente já tem que prever isso no nosso planejamento antes. Então, fica aqui, viu? Fica aqui o convite para você conhecer o Neuroplan. É o melhor jeito de você começar o seu ano. Eli, a mentoria, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a mentoria NeuroWay. Isso. Hoje, quando nós temos, Julie, os nossos objetivos, né, os nossos objetivos profissionais, os nossos objetivos junto à liderança, junto ao nosso negócio, mapeados, a gente já tem um percentual de probabilidade de alcançar muito maior. A Universidade da Califórnia, ela fez alguns estudos, eles colocaram ali numa média de 18% quando a gente sabe o que a gente quer. Quando a gente sabe e a gente escreve os nossos objetivos, a gente tem uma probabilidade de quase 40%, né, maior de alcançar esses objetivos, alcançar as nossas metas. Ou seja, a clareza é algo fundamental para a gente alcançar os nossos objetivos. Mas quando a gente tem os nossos objetivos claros e acompanhados por um grupo, por um mentor, a gente aumenta para quase 90% as chances
de a gente alcançar esses objetivos. Objetivos bem desenhados, né, que é o primeiro pilar hoje que nós temos no neurobusiness, é a clareza. Então, quando a gente tem clareza dos nossos objetivos, clareza do que a gente precisa fazer para alcançar, a gente tem o nosso primeiro pilar completo. Quando a gente vai para o nosso segundo pilar da mentoria do neurobusiness, que é a gestão das emoções, a gente já dá um passo muito maior, porque a gente tem ali, aliado à clareza, ao que a gente precisa alcançar, a gente tem a gestão emocional que vai nos permitir mentalidade forte, resiliência para alcançar. Quando a gente vai para o terceiro pilar, hoje, da nossa mentoria, que é a gestão do tempo, que é a gente saber definir e diferenciar prioridades de tarefas, a gente consegue chegar lá no nosso 20%, né, lá da regra 20-80, do que realmente vai fazer a diferença para a gente alcançar o que a gente busca, os nossos resultados, a realidade que a gente quer viver. Isso aliado ao nosso quarto pilar, que é o quê? Que é a liderança, que é a influência. Então, quando a gente aprende a liderar de verdade, liderar nós mesmos e liderar o outro com influência, a gente passa aí sim a ganhar uma grande abrangência. E reunido a isso na nossa mentoria, nós temos o nosso quinto pilar, que é a neuroestratégia, onde a gente trabalha neuromarketing, neurovendas e neurofinanças. Então, hoje, o NeuroWay, ele é um programa que reúne em 90 dias os 5 pilares do neurobusiness, que é a clareza, a gestão emocional, gestão do tempo, liderança, influência e neuroestratégias, para que, com ações e práticas e conhecimentos de altíssimo impacto, o líder, o empreendedor, consiga mudar, transformar a sua mentalidade e as suas ações, porque através disso ele vai conseguir mudar também a sua liderança e os seus resultados. Se você é gestor, empreendedor, CEO, diretor, né? Conheça o programa NeuroWay. Clareza, gestão do tempo, gestão emocional, liderança, influência e neuroestratégia. Em 90 dias, com acompanhamento, com práticas, para que você mude o seu mindset e se torne um gestor, um líder, um empreendedor saudável e obtenha mais resultados no seu negócio. E o bacana dos nossos programas é que a gente tem certificação internacional. Nós temos a segurança de um programa que ele é comprovado cientificamente, que já passou por aí. Mais de 1.000 gestores, mais de 1.000 empreendedores já passaram por esse programa, com resultados comprovados, com neurociência, né, com profissionais experientes, com nós que não só ensinamos isso, mas nós vivemos na prática os benefícios de ter o conhecimento dos nossos cérebros, a prática relacionada à nossa clareza, à nossa gestão emocional. Então, acho que esse é um dos grandes diferenciais da BeBrain, né? Obter toda essa magia que a gente consegue quando a gente transforma o nosso cérebro. E não tem como, né, gente? A gente não consegue se a gente não tiver um bom professor mentor, né? No meu caso, não é só a mentora, não é a professora Eliane, não é a gestora Eliane, né? Então, esse acompanhamento, ele, para mim, que já sou uma pessoa que gosta de estudar, sou uma pessoa disciplinada, faço as práticas, para mim, esse acompanhamento, né, eu precisava desse acompanhamento. Né? Para mim foi algo assim que se eu não tivesse, talvez eu não teria conseguido. Para algumas outras pessoas não vão precisar do acompanhamento, mas vai precisar do conteúdo e da prática, não é mesmo? Isso. E a gente não podia deixar de falar, né, dos workshops do Neuro Corporate, que é assim a paixão da minha vida, que é levar toda essa neurociência para as empresas, né? Reunir líderes, diretores, gestores, gerentes das grandes empresas, pequenas ou médias empresas e trabalhar a neurociência. Conta pra gente um pouquinho ali sobre o Neuro Corporate. Isso, as empresas hoje buscam tanto inovação, né? E é importante, é fundamental, né? Durante alguns anos eu fui consultora de inovação
E hoje eu vejo que que a grande inovação para as corporações é elas terem um conhecimento que não é de conhecimento massivo hoje. O que é inovação? É quando tu consegue ter novos conhecimentos que se transformam em novas práticas e novas possibilidades para as empresas. Aplicar as novas práticas de uma maneira que você consiga inovar com disruptividade, né, com disrupção, fazer algo novo aí para a sociedade e para a tua empresa. E gerar lucro, né, gente? Performance. E que é hoje uma coisa mais inovadora para as empresas do que elas conseguirem ter líderes, ter gestores que tenham saúde mental, vivam com bem-estar, consigam ter um cérebro que reúna equilíbrio emocional, criatividade, boas decisões. Hoje, ao meu ver, para as empresas que querem levar a inovação, algo novo, prático e que traga resultados, elas necessariamente precisam conhecer mais sobre neurociência, sobre o cérebro, né, dos líderes, dos empreendedores, para que eles consigam fazer essa gestão, a própria gestão das próprias emoções. Essa inovação, esse conhecimento novo é o que verdadeiramente vai trazer novos resultados para as empresas. Vai levar elas para um próximo nível que elas não estão conseguindo alcançar hoje. Se você quiser resultados diferentes, a gente precisa agir de forma diferente. E investir na educação do seu cérebro é uma moeda bem forte, pelo menos para o próximo ano e para os próximos anos, né? Se você quer ter um diferencial na sua empresa, na sua corporação, pequeno ou grande negócio, é primordial investir na educação do cérebro do seu staff. É isso, em mentalidades mais fortes, mais resilientes, mais equilibradas. É isso que a gente vê faltando hoje nas organizações, pessoas que verdadeiramente cheguem nas suas empresas e digam: eu me sinto bem aqui, eu me sinto criativo aqui, eu me sinto produtivo aqui. Feliz aqui. O que a gente tem hoje nas organizações, Júlia? A gente evoluiu tanto como humanidade para chegar em que estágio? Evoluiu tanto na tecnologia, né, na tal falada inteligência artificial, e esqueceu da inteligência humana, esqueceu da inteligência emocional, daquele que está ali na tua empresa. Quantos empresários e empreendedores já viram esse cenário que a gente está descrevendo aqui, né? O seu staff desmotivado, querendo chegar sexta-feira para ir embora. Isso não é normal. A gente passa mais tempo na empresa do que na própria casa da gente. Então, é obrigação das empresas, das corporações, investirem hoje na neurociência, na saúde mental e emocional dos seus colaboradores. Todo mundo vai ganhar com isso. Todo mundo. Porque hoje ainda se tem uma crença, né? As empresas, os líderes, por alguma razão, acreditam que um líder, que um gestor que esteja se sentindo bem, esteja se sentindo com energia, esteja se sentindo feliz, que ele não vai render da mesma forma. É isso? Será que a gente acredita como organização? Que tem que ser tudo na base da pressão, na base do esforço, na base da ansiedade. A gente tem comprovado pela neurociência que um cérebro, quando ele está agindo, né, baseado no seu automático, em emoções que não são positivas, no medo, na raiva, ele não tem a mesma performance do que um cérebro com dopamina, motivado, energizado. Então, onde é que a gente perdeu essa informação nas empresas? Né? Porque as empresas querem tanto performance. E será que está tão difícil compreender que a gente precisa de cérebros mais motivados, mais dopaminados, mais saudáveis, equilibrados e com clareza. E que tenham essa clareza, esse foco, esse objetivo, esse propósito, que todos se coloquem. Porque enquanto a gente não redirecionar para o essencial, que são pessoas produtivas, são pessoas com um cérebro com bom funcionamento. Enquanto as empresas não retomarem essa lógica simples, básica,
elas vão continuar sofrendo com pessoas desmotivadas, cérebros desmotivados, igual a pessoas desmotivadas, né? Pessoas sem equilíbrio emocional, pessoas sem clareza do que estão fazendo ali. Então, é fundamental a gente hoje levar essa discussão para as empresas, é a nossa função como BeBrain, levar essas reflexões aqui hoje, né, para o digital, para as rodas de conversas de empresas, para que a gente tenha mais consciência, né? Porque parece que a gente se perdeu em algum momento como empresas e está na hora de a gente retomar esse caminho. Então eu convido você a investir na educação do seu cérebro. A BeBrain Neurobusiness School, junto com a Must University, está aqui para oportunizar um cérebro saudável, com muita clareza, com muito bem-estar e felicidade para toda essa sociedade, para toda para esse mundo maravilhoso que a gente ainda tem aí pela frente. Porque hoje as pessoas acreditam que leveza não faz parte de uma boa performance. Então, se a gente não acreditar em leveza, né, Júlia, a gente vai acreditar em quê? A gente vai acreditar em peso, em sobrecarga? Porque quando a gente leva um conceito de que as coisas podem ser mais leves, mais ágeis, mais felizes, será que a gente não está trabalhando também com melhores resultados? Eu acredito muito que é uma velha crença e que foi você que me fez aprender, né? E sumir com ela da minha cabeça. Porque eu sou uma líder, né? Que tenho ali uma líder precisa, mas não uma líder severa, né? Então, pesada. Hoje eu me considero uma pessoa, uma mulher, uma gestora, uma líder que trabalha com uma certa leveza, né? E mesmo no ambiente onde a gente tem professores, gestores, né? Se a gente for lembrar e pensar, eu ainda tenho a diferença das culturas, do idioma, né? Essa leveza eu só consegui depois que eu reorganizei e reprogramei o meu cérebro. Porque eu percebia, né, as pessoas que estavam ao meu redor percebiam o quanto eu ainda tinha uma liderança mais tradicional, uma liderança mais pesada, né? Porque não precisa, né? Para o liderado fazer e ficar feliz, ele precisa se inspirar. E ele precisa se inspirar positivamente, até mesmo porque mulheres, né? Dizem que mulheres, quando a gente se torna líder, a gente coloca um terninho, vai lá para frente e fala alto. E não é isso, né? Não precisa. Mas a gente precisa, sim, entender e reprogramar esse nosso, o behavior, né? Essa nossa atitude como líderes. Tá e bem. a gente está aqui para te convidar a reprogramar o seu cérebro, a performar e ser uma líder ou um líder, gestor, gestora, empreendedor mais saudável, não é, Eli? Então, se você quiser conhecer mais um pouco sobre a BeBrain, clica no link aqui que você vai conhecer a nossa escola. E vai aprender tudo sobre o que a neurociência pode trazer para a tua vida através de práticas simples e eficazes para te ter mais resultados e também mais bem-estar, porque a gente está aí para isso, não é, Julie? A gente está aqui para, sim, conquistar os nossos objetivos, conquistar, né, negócios saudáveis, felizes, sem abrir mão do que é importante para a gente. Clica aqui e venha conhecer a BeBrain Neurobusiness School, em parceria com a Must University.